Nós estamos num momento em que chegamos próximo ao fim do ano, acabamos de passar as festas de Natal, estamos muito próximos de entrarmos em mais um novo ano na nossa vida. Nesses momentos, nessas viradas de ano, a gente sempre procura pensar no ano seguinte, no que nós vamos fazer, nos nossos projetos, nos nossos planos. E eu queria trazer para a gente hoje, para que nós pensássemos, para que nós meditássemos um pouquinho, na soberania de Deus. É isso que eu quero que a gente pense hoje. Porque nós sabemos que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Nós sabemos que Deus, Ele é soberano sobre a nossa vida, sobre a igreja. Sabemos que Deus é soberano sobre a nação, sobre o país. Mas, de que forma que nós lidamos com essa soberania? Sabendo que Deus é soberano sobre a nação, por exemplo, quantas vezes nós nos pegamos orando pelo nosso presidente, pelos nossos governadores, pelos nossos prefeitos? Quantas vezes, até aqui de púlpito, nós nos lembramos de orar por essas coisas? Se nós sabemos que Deus é soberano sobre isso, também uma área tão importante da nossa vida, de que forma nós lidamos com essa soberania? E é sobre isso que eu quero que a gente pense um pouco. Nós vamos ver alguns versículos desse texto que o irmão leu. E quando eu preparei essa mensagem, eu tinha pensado em fazer algumas citações de passagens do Antigo Testamento, mas como eu vou pegar detalhes específicos, depois eu acabei mudando e eu vou fazer com que a gente faça as leituras dos textos que eu vou citar. Eu peço que tenham paciência. E a minha intenção é deixar que a palavra de Deus fale diretamente conosco hoje, procurando eliminar o máximo possível do que é o cristiano, do que o cristiano entende, da maneira que ele interpreta, porque eu vou tentar trazer essa ideia da soberania de Deus para a nossa realidade, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa sociedade, para que a gente não fique com essa ideia de que as coisas que a gente lê na Bíblia são apenas histórias que estão na Bíblia. Eu quero cravar isso na nossa realidade, por isso que eu vou querer fazer essas leituras com cada um de vocês. Mas pensando aqui no texto que o irmão leu para a gente, os versículos 1 e 2 de Romanos capítulo 13, dizem assim: temos que nos sujeitar às autoridades, pois elas foram instituídas por Deus. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. O cristão, qual que é o objetivo da vida do cristão? É obedecer a Deus. Esse é o nosso propósito diário, em tudo aquilo que nós fazemos, a maneira como nós agimos, como nós andamos, como nós trabalhamos. Aquele cristão que é verdadeiro de fato, ele tem sempre essa preocupação de querer obedecer a Deus. E vocês já pararam para pensar que para o cristão obedecer às autoridades, aqueles que governam, é também uma forma de obedecer a Deus? Então, quando nós nos esforçamos em andar corretamente diante da sociedade, nós temos por trás disso, primeiramente, o nosso conceito de querer obedecer a Deus. E o versículo 4 ele diz assim: pois é serva, aqui falando da autoridade, né? Pois a autoridade é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. O que a Bíblia quer nos dizer quando ela ensina que a autoridade e os governos eles são instituídos por Deus? O que a Bíblia está querendo dizer com a gente, para a gente, quando ela fala essas coisas? Se pensarmos no nosso país, quem preside o nosso país é o presidente Bolsonaro. Foi Deus quem escolheu e instituiu o presidente Bolsonaro para que ele estivesse cuidando do nosso país? Diretamente não foi. Quem escolhe os presidentes somos nós. Nós, quando eu digo os eleitores, são aqueles que votam. Então, nós votamos e escolhemos aqueles que vão estar à frente do país, aqueles que vão estar governando o país. Então, como é que funciona essa soberania de Deus? De que forma nós nos relacionamos, entendemos
e de que forma que isso verdadeiramente interage na nossa vida, nas nossas decisões, na maneira como a gente vota. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos Deus tirando o seu povo que estava sofrendo no Egito, escravizado, e levando aquele povo para a terra de Canaã, que é uma terra que emana leite e mel, como diz. Quem quiser acompanhar, a gente vai ver alguns versículos de Gênesis capítulo 15. Nós sabemos que Deus, aqui em Gênesis capítulo 15, ele está fazendo uma aliança com Abraão, e nessa aliança ele está dizendo que os seus descendentes, o seu povo, iria ficar escravizado em uma determinada terra, mas que depois Deus traria aquelas pessoas de volta para a terra de Canaã. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Diz assim: Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Então Deus já estava prevendo tudo aquilo. Estava dizendo que os descendentes dele iriam ficar durante 400 anos em uma terra sendo oprimidos, sendo escravizados, mas que depois Deus traria aquele povo de volta para a terra que ele havia prometido. Acontece que aquela terra não estaria vazia quando aquelas pessoas voltassem para lá. Existiam vários povos que habitavam aquela região. Gênesis capítulo 15, versículo 19, que era a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Então, todas aquelas nações moravam naquela terra. Como é que Deus iria fazer para trazer o seu povo para habitar naquela terra, se haviam todas aquelas pessoas que moravam ali? Qual o intuito de Deus? Qual o propósito de Deus em deixar aquele povo escravizado por 400 anos, se ele já tinha determinado uma terra aqui para eles? Mas aquele povo havia lá. E Deus tinha um propósito para aquele povo. Lembrando que nós lemos no Romanos, mas continuemos aqui em Gênesis, que a gente já vai ler. No versículo 4 lá diz assim: Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois a autoridade não porta a espada sem motivo. Então Deus, sendo soberano, ele olha o que está acontecendo nas nações. E no versículo 16 aqui de Gênesis capítulo 15 diz assim: Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Deus está de olho em como as nações agem. E aquele povo que habitava naquela região era um povo terrível. Eles eram terríveis. Eles não eram apenas idólatras, eles não apenas adoravam outros deuses, mas eles levaram a corrupção deles a um nível absurdo. Vocês conseguem imaginar alguém pegar um filho e sacrificar esse filho num altar para um Deus? Eles faziam isso. Eles eram terríveis. Nas guerras em que eles entravam, eles agiam de forma... Eu não consigo achar outra palavra. Terrível. Eles eram muito maus. A coisa é tão terrível que muito da religião que nós temos hoje em dia, principalmente essas religiões que envolvem espíritos, elas se iniciaram com aqueles povos. Daqueles povos nasceram muitas das religiões que existem hoje ainda no mundo. E o que Deus queria fazer com aquela nação? Ele queria exterminar aquelas ideias, aquela religião, aquele povo da face da terra. Porque ele sabia que aquilo era muito terrível para a humanidade. Mas a gente acabou de ver aqui, no versículo 16, ele dizendo: porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Então aquele povo ele era muito mau, mas eles ainda não tinham feito aquilo que Deus considera que deveria acontecer para que eles fossem de fato destruídos. Então Deus ainda deu tempo para, quem sabe, eles se arrependessem. Por isso que ele disse: a maldade daquele povo ainda não atingiu a medida completa. Mas lá na frente, esse povo vai precisar ser punido, esse povo vai precisar ser exterminado, e ele iria usar justamente a sua nação, a nação de Israel, para
voltar para essa localidade e Deus queria que exterminasse todo aquele povo, todas aquelas nações. Vocês percebem a soberania de Deus agindo naquelas nações? Será que hoje em dia é diferente? Eu acredito que as nações hoje em dia, elas não podem viver e fazer as coisas do jeito que elas querem, fazendo maldade, se distanciando cada vez mais de Deus, porque Deus é soberano entre as nações. E se Deus não agisse, não interferisse de vez em quando na história da humanidade, com toda certeza a raça humana ela já teria se exterminado. Se Israel não tivesse destruído aquelas nações, se elas continuassem crescendo, se tornando poderosas, como será que o mundo teria ficado hoje em dia? Olha que eles destruíram elas, mas não destruíram totalmente. Apenas os remanescentes que ficaram, deles nós temos religiões que sobrevivem até hoje, desviando as pessoas cada vez mais da presença de Deus. O que teria acontecido se aquelas nações continuassem crescendo, se tornando cada vez mais poderosas? Agora há pouco eu perguntei, será que foi Deus que colocou o atual presidente no comando do nosso país? A gente não pode afirmar nem que sim e nem que não. Mas a gente tem que pensar que se Deus quiser fazer uma coisa dessa, Ele faz. Por exemplo, Ele levantou o imperador Ciro para cumprir um propósito específico que Ele tinha. Então, se Deus quiser levantar uma pessoa em alguma nação, Ele pode fazer tal coisa. Claro, não que o nosso atual presidente seja o Messias, seja o salvador da pátria, né? Evidentemente ele está bem distante disso. Mas se Deus estivesse querendo mudar a direção que o nosso país estava tomando, Ele poderia agir dessa forma. Porque, como eu estou dizendo, Deus é soberano entre as nações. Se a gente pensar nos últimos 30 anos, nós tivemos governos sempre de uma determinada linha ideológica. E o que essa linha ideológica promove? O que essa linha tem trazido para a nossa sociedade? Eles promovem a liberação do aborto, eles incentivam a proliferação do homossexualismo na sociedade, promovem ideologia de gênero, liberação das drogas, atacam o conceito bíblico de família, entre muitas outras coisas. Né? A ideia aqui não é falar de política, né? É falar sobre a soberania de Deus. Mas como eu disse, eu estou querendo cravar essa nossa ideia de soberania de Deus na realidade. Por isso que eu estou trazendo esses assuntos. Então, se as coisas continuassem indo por esse caminho que ela vinha, sem dúvida a sociedade iria se distanciando cada vez mais daquilo que é a vontade de Deus. Versículo 3 de Romanos 13, se quiserem voltar para lá. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Vamos pensar. Existem homossexuais na sociedade. Existem gays, lésbicas, transgêneros, travestis. Todo esse povo está aí. Vocês acham que o governo atual, ou algum governo que entrar, ele vai matar todas essas pessoas? Claro que não. Eu espero que nenhum cristão ore por isso. Agora, o que acontece se alguém por aí, se um assassino matar um gay ou um homossexual? Ele vai preso. Da mesma forma que ele matar qualquer pessoa. Agora, nós, como cristãos, devemos tratar mal essas pessoas? Se a gente encontrar, por exemplo, um menino na rua, com roupa, com jeito de menina, a gente vai ofender essa pessoa? Claro que não. Porque isso é errado. E se nós agirmos errado, nós devemos até ter medo do que o governo, do que as autoridades podem fazer com a gente. Foi isso que a gente acabou de ver no versículo 3. Então nós temos que respeitar. E de qualquer forma, essas pessoas elas estão aí. Elas não vão desaparecer de uma hora para outra. Como cidadãos, como pessoas que moram nessa cidade, eles têm o direito de ter os seus direitos, vamos dizer dessa forma. Agora, ter o direito deles não significa colocá-los acima das outras pessoas, não é transformá-los em super-humanos. Porque se as coisas continuassem como eles gostariam, como eles querem moldar a sociedade, podia chegar um momento que na escola um menino homossexual chegasse para o teu filho e dissesse: oi, eu quero namorar com você.
E o seu filho, de forma respeitosa, dizendo: pô, cara, leva a mão não, mas eu sou hétero. Esse menino podia se sentir ofendido, chega lá no diretor da escola e fala: ó, eu fui maltratado, aquele moleque é homofóbico, ele me tratou mal, eu exijo que ele seja punido, porque ele não pode fazer isso comigo. Percebe? Por isso eu falei que eles não podem ser transformados em super-humanos, ainda que eles tenham que ter os seus direitos. Mas não é ensinar na escola que a criança tem que escolher se ele quer ser menino ou menina, que está tudo bem isso, que não tem problema nenhum. Se eu sou cristão, isso tem problema sim. E se Deus não quer que um país ou uma nação se torne corrompida até esse ponto, Ele pode muito bem intervir. Ele é soberano. Ele pode fazer o que Ele quiser. Porque é curioso como as pessoas elas parecem não enxergar essas coisas, né? Vocês já pararam para pensar por que as pessoas que têm essa ideologia, que fazem todo esse estardalhaço, querendo colocar essas coisas nas escolas, por que eles não defendem, por exemplo, o direito dos cegos? Por que você não vê passeatas nas ruas aí dessas pessoas querendo implantar mais direitos para os deficientes físicos? Por que eles só defendem os direitos dos transexuais, dos transgêneros, ideologia de gênero nas escolas? Porque tem um interesse político por trás disso tudo, tem um interesse de poder. Mas as pessoas não enxergam, né? Parece que tem muitos cristãos que não enxergam essas coisas. Então eles vão se infiltrando de mansinho no meio da sociedade e vão tomando conta de tudo. Ninguém percebe. Se nós, como cristãos, que somos quem votamos e elegemos os nossos presidentes, não enxergamos isso, tem muito cristão que defende partidos que defendem essas ideologias. Então, se a gente não faz o nosso papel de cuidar daqueles que nos governam, se Deus quiser interferir, Ele interfere. E a Bíblia ela ensina mesmo, né, que o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes. Então a sociedade não consegue enxergar essas coisas. E é muito difícil a gente mostrar para um ateu a soberania de Deus. Mostrar para ele que Deus é soberano sobre as nações, sobre os países, sobre o universo, sobre as leis da física, sobre a ciência. Isso aconteceu muito a partir da época do iluminismo, né? Quando o ser humano saiu da idade das trevas, a ciência evoluiu, a filosofia evoluiu, a razão passou a prevalecer na sociedade humana. E aí a ciência começou a explicar muita coisa. Que a Terra não era o centro do universo, que os raios não eram os deuses zangados, que o universo era muito maior do que aquilo que as pessoas imaginavam. E com isso eles começaram a querer colocar Deus de lado. Começaram a dizer que não precisava de um Deus para criar todas as coisas. Mas que tudo foi simplesmente evoluindo. Teve até um filósofo alemão chamado Nietzsche. Ele ficou muito famoso porque, entre outras coisas, ele dizia que Deus morreu. Ele ensina isso em vários livros dele. Então eles diziam nessa época que a crença mística em milagres sobrenaturais ela seria substituída pelo conhecimento claro dos verdadeiros milagres da natureza. Então, os templos de Deus, como lugares de devoção, eles desapareceriam. Seriam substituídos por bibliotecas, por observatórios astronômicos com telescópios gigantescos. Então, ao invés das pessoas venerarem Deus, elas venerariam as maravilhas da natureza, né? Então, eles iriam agradecer a evolução, ao invés de perder tempo orando para um Deus qualquer. Mas a gente sabe o que aconteceu, né? A ciência continuou evoluindo e acabou se aproximando cada vez mais dos relatos bíblicos. Olha outros detalhes interessantes. Por exemplo, Nietzsche dizia que Deus morreu. O túmulo dele está lá. Ele já morreu, já tem um tempão. E o nosso Deus continua sendo eterno, de eternidade a eternidade. Então, as pessoas que não acreditam na Bíblia, quando elas olham para alguns relatos do Antigo Testamento, elas dão risada. Acham muita coisa que tem na ridícula. Por exemplo, quando a Bíblia fala do reino de Israel, e que se os israelitas estivessem obedecendo à palavra de Deus, os inimigos que estavam em volta não teriam nenhum poder sobre eles. Ou a Bíblia diz que Israel e Jerusalém foram destruídas como punição de Deus, porque eles estavam desobedecendo aos mandamentos de Deus. Para as pessoas que não acreditam na Bíblia, isso é uma verdadeira tolice, né?
se a gente pensar na nação de Israel, era uma nação muito pequena, comparada com aqueles grandes impérios que existiam naquela época. A extensão de Israel no tempo de Davi e Salomão era cerca de 26 mil quilômetros quadrados. É uma pena que a gente não tem projeção, senão eu teria trazido os mapas aí para a gente ver isso. Mas 26 mil quilômetros quadrados dá um pouquinho mais da metade do tamanho do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 43 mil metros quadrados. Então, se quiser, vocês peguem um mapa, vejam lá o tamanho do Rio de Janeiro, pensem que a nação de Israel era um pouquinho mais da metade daquilo ali, comparem com o tamanho dos outros estados. Se quiserem, peguem aqueles mapas do Antigo Testamento, depois vejam o tamanho do Império da Babilônia. Que destruiu o Reino do Sul. Vejam o tamanho do Império da Assíria, que destruiu o Reino do Norte. Eram impérios gigantescos. Se você comparar com o tamanho de Jerusalém, de Israel. Então, o que os ateus dizem? Se aqueles imperadores decidissem destruir Jerusalém, o Reino do Norte, o Reino do Sul, por qualquer motivo que eles quisessem, quem iria impedir? O que aquela nação poderia fazer contra eles? Se eles viriam com milhões de cavalos e carros e soldados, Israel não teria nada para fazer. Então, quando a Bíblia coloca Deus agindo naqueles meios, as pessoas dão risada e dizem: Deus não tem nada a ver com isso. O imperador tinha os objetivos dele e ele simplesmente decidia destruir alguma cidade, ele ia lá e destruía. E Israel não teria nada que pudesse fazer, e o Deus dos hebreus não teria nada que pudesse fazer para impedir aquilo. E por isso é que quem não acredita, aliás, na soberania de Deus, dá risada quando vê essas coisas, né? E realmente é muito difícil até para a gente acreditar muitas vezes em coisas assim. Porque aqueles impérios, eles eram gigantescos. Né? Como é que Deus iria proteger Israel se viesse aquele império todo gigantesco para cima deles? Parece que é difícil a gente acreditar nessas coisas. Agora, nós acreditamos que Jonas foi engolido por um grande peixe, ficou 3 dias no ventre dele e depois saiu de lá intacto. Nós acreditamos que uma jumenta conversou com o dono dela. Nós acreditamos nessas coisas. E nós acreditamos que o Senhor Jesus ressuscitou no 3º dia. Por quê? Porque nós acreditamos na soberania de Deus. Nós acreditamos na palavra de Deus. Obrigado. E então, enquanto aqueles que não acreditam nisso pensam que o imperador da Síria, da Babilônia, podiam fazer o que eles quisessem, não é isso que a Bíblia diz. E agora eu vou convidar vocês a gente ler um pouquinho para ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Lá em 2 Reis, capítulo 18, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 18 e 19. 2 Reis, capítulo 18, nós vamos começar no versículo 9. Aqui é onde eu disse que a minha intenção era só contar, fazer um relato desses acontecimentos, mas eu preferi escolher que a gente leia esses textos para que cada um seja impactado da maneira que Deus quiser impactar. Então, 2 Reis, capítulo 18, versículo 9. No 4º ano do reinado do rei Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, marchou contra Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim, a cidade foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os estabeleceu em Halá, em Gozã, do rio Tabor, e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu, olha aqui o versículo 12. Então aqui está falando de quando a Síria foi para cima do reino do norte e destruiu tudo, deportou as pessoas, ou seja, o imperador chegou lá e fez o que ele quis. Versículo 12. Isto aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor seu Deus, mas violaram a sua aliança. Tudo que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, não o ouviram nem lhe obedeceram. Portanto, a Bíblia ela é muito clara em dizer que o reino do norte foi destruído porque eles desobedeceram a Deus.
E quem não acredita na Bíblia, diz que foi o rei da Síria que decidiu. Se ele quisesse destruir qualquer reino, ele destruiria, e Deus não tinha nada a ver com isso. Aí eu pergunto para essas pessoas, por que ele só destruiu o reino do norte? Por que ele não destruiu o reino do sul também? Não tinha nada que impedisse ele de fazer isso. Ele não tinha nenhum motivo para destruir um e não destruir o outro. Se ele quisesse, ele poderia fazer o que ele quisesse. Não era ele que tinha todo o poder daquele império nas mãos dele? Agora, olha o que interessante que a Bíblia diz no versículo 17 agora, 2 Reis, capítulo 18, versículo 17. De Laques, o rei da Síria enviou ao rei Ezequias, em Jerusalém, seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Até aqui está bom. Porque aqui dá para a gente entender que o rei da Síria, sim, ele queria destruir o reino do sul também. Ele mandou os exércitos dele até lá para falar com o rei de Judá. E olha o que ele mandou dizer para o rei de Judá, versículo 28 agora, 2 Reis 18, 28. Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixem que Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: com certeza o Senhor nos livrará, esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Só até aqui está bom também. Então o rei da Síria ele disse assim: eu vou destruir vocês. Pode mandar avisar o rei de vocês aí. Não adianta orar para o seu Deus, pedir para o seu Deus, não deixe de convencer vocês de que o Deus de vocês vai livrar vocês, não. Eu vou chegar aí e vou destruir tudo. Ele tinha decidido fazer isso. Leia em casa esses capítulos, é bem interessante ver cada detalhe dele. Mas depois que isso aconteceu, o rei de Judá, ele vai pedir ajuda para Deus, né? Ele pede para procurar ali o profeta Isaías, depois ele mesmo vai ao templo orar, pedir ajuda para Deus, e olha a resposta que Deus dá para ele, no versículo 21, agora do capítulo 19, 2 Reis, capítulo 19, versículo 21. Então, depois de tudo aquilo que o rei da Síria falou para eles, olha a resposta que Deus deu. Versículo 21. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele aqui, contra o rei da Síria. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros e declarou: com carros sem conta subi aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano. Derrubei os seus mais altos cedros, os seus melhores pinheiros, entrei em suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Percebem a arrogância do rei da Síria? Eu entrei aonde eu quis, eu fiz o que eu quis, eu destruí o que eu quis. E ele vai dizer também: os deuses daqueles povos não puderam fazer nada contra mim. Vocês acham que o Deus de vocês vai fazer alguma coisa? Olha que arrogância. É a mesma coisa que os ateus falam, né? Hoje em dia, que aqueles imperadores podiam fazer o que eles quisessem, porque eles eram poderosos. Mas Deus ele continua falando. Olha o que mais Deus vai dizer aqui no versículo 25. 2 Reis 19, 25. Você não percebe, falando para o rei da Síria, você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade eu planejei o que agora faço acontecer, que você deixaria cidades fortificadas em ruínas. Seus habitantes sem forças, desanimam-se envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado, queimadas antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está. Sei quando você sai e quando retorna, e como você se enfurece contra mim. Olhem a soberania de Deus. Aquele rei achando que era poderoso, e Deus dizendo para ele: fui eu que planejei tudo isso daí desde a antiguidade. Você aí achando que tem poder, mas eu sei aonde você está, eu sei quando você sai, eu sei quando você retorna.
eu tenho você em minhas mãos. Olha o que Deus falando para aquele rei que se achava importantíssimo. Você só pode fazer aquilo que eu quero que você faça, e não aquilo que você quer fazer. E Deus continua falando, versículo 32 agora. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha, mas a enfrentará com escudo. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Olha que impressionante o que Deus falou para aquele rei. Você já botou o teu exército aqui? No mesmo lugar que você veio, você vai voltar. Você não vai disparar uma flecha sequer contra a minha cidade. Cadê o poder e a autoridade daquele rei? Versículo 35. Olha o que aconteceu. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Nenhuma flecha sequer ele atirou contra a cidade que Deus disse: nessa aqui você não vai tocar. E esse reino que a gente chama de o Reino do Sul, ele continuou existindo durante séculos. Como que os ateus explicam isso? Por que ele destruiu todos os povos que ele quis e não tocou nesse reino tão pequenininho? Deus é soberano. É uma pena que muitas pessoas não conseguem enxergar isso, né? E, caminhando para o fim, se nós sabemos que Deus é soberano, o que é que isso representa nas nossas vidas? Porque se Deus era soberano sobre uma nação tão poderosa quanto o Império Assírio, quanto o Império Babilônico, o que você acha da soberania dele na sua vida? Aqueles reis, eles achavam que faziam e aconteciam, né? Que eles eram poderosos, e Deus disse que eles só cumpriam o que ele já tinha planejado há muito tempo. Como vocês acham que devem ser os nossos planos, os nossos projetos para o ano que vem? Nós temos que entregar tudo nas mãos de Deus, porque Ele é soberano. Temos sim que planejar, que nos programar, nos organizar, mas jamais esquecer de colocar Deus acima de tudo. Orar sempre, pedir orientação, confiar em Deus, não se desesperar quando alguma coisa não dá certo, porque não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus que prevalece. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz isso para nós. E quando nós não nos colocamos debaixo dessa soberania de Deus, nós estamos nos afastando cada vez mais dele. E com isso nós vamos perdendo essa imagem de Deus que nós temos. E vamos nos tornando cada vez menos humanos. A pessoa continua sendo um ser humano, mas é um humano cada vez mais desordenado, cada vez mais doente, né? Por isso que a sociedade fica nesse estado que está. As pessoas estão cada vez se afastando mais de Deus. Aqueles que entrarem na presença de Deus, lá na eternidade, quando Cristo voltar, eles serão seres humanos completos e perfeitos. E perfeitos não por seu próprio mérito, né? Mas pela soberania de Deus. Por causa do plano redentor que Deus tem desde a eternidade. A gente aprende isso lá em Efésios capítulo 3, versículo 11. E pensando também na soberania de Deus, quem é que manda na nossa igreja? Quem é que toma as decisões na igreja de Cristo? Será que nas igrejas que tem presbitério, são os presbíteros que tomam as decisões da igreja? Ou em igrejas que não têm presbitério, são os homens que participam das reuniões administrativas? São esses homens que tomam as decisões pela igreja? Qual é a forma de governo das igrejas de Cristo?
Nós não somos presbiterianos. Não são os presbíteros que mandam na igreja. Nós também não temos pastores para mandar na nossa igreja. Qual é a forma de governo das nossas igrejas? Da igreja de Deus, da igreja de Cristo? Quem é que manda na igreja? A forma de governo da igreja de Cristo, ela é a monarquia. Nós vivemos em um reino. Quem manda na igreja é o rei Jesus. E o que é que o rei manda fazer? Aonde nós encontramos os mandamentos do rei para que a igreja obedeça? Quem sabe, está na Bíblia. Então nós, como homens, como líderes, como presbíteros, precisamos decidir se a igreja vai evangelizar? Não. O rei já determinou isso, já deixou isso muito claro. Precisamos decidir se vamos ajudar os pobres, os doentes, os necessitados? Não, o rei já deixou essa ordem escrita na Bíblia para que a gente tenha. A gente sabe o que o rei manda a gente fazer. Então, nós não devemos decidir o que a igreja deve fazer. Nós podemos sim decidir de que maneira a igreja vai obedecer aquilo que o rei ordena. O rei não pede. O rei ordena. E eu estou falando em colocar em prática, em colocar em ação. Né? Eu não estou falando da gente falar essas coisas aqui em cima do púlpito, porque a gente fala isso já há muito tempo. Isso a gente já aprendeu a fazer direitinho. Né? Então, irmãos, que Deus nos ajude, que Deus abençoe a cada um de nós, que Ele abençoe nossos planos, os nossos projetos que nós temos para o ano que vem. Nós sabemos que temos pessoas aqui dentro da igreja que ainda não se batizaram. Então, que Deus ajude cada uma dessas pessoas, para que Ele de fato se torne soberano na vida delas, na decisão delas. E se alguém quiser vir aqui à frente, e aí o convite hoje é assim, se alguém quiser vir aqui na frente, comigo, eu já vou me colocar aqui na frente, pedindo para que Deus me ajude. Eu tenho muitos projetos, tenho muitas decisões, muitos planos para o ano que vem, então eu já vou me colocar aqui, pedindo para que Deus para que eu permita que Deus exerça essa soberania na minha vida, essa autoridade. Porque Ele manda. Muitas vezes a gente não quer obedecer. Então, se alguém quiser vir aqui, pedir para que Deus ajude em suas decisões, com relação a qualquer projeto do ano que vem, com relação à sua vida pessoal, decisão sobre batismo, qualquer coisa, aproveite, venha à frente, que o irmão que vai cantar o próximo hino escolha alguém para orar por nós. E que Deus abençoe a todos. Amém.